do terceiro ano do ensino médio. Nós estamos estudando agora no módulo 19 as funções da linguagem. Eu havia lembrado vocês na aula passada sobre o que são as funções da linguagem. Cada função centrada num elemento da comunicação, são 6 elementos, são 6 funções da linguagem. E agora nós vamos fazer um exercício falando dessas 6 funções, né? Referencial, emotiva, conativa ou apelativa, a fática, a poética e a metalinguística. Vamos lá para o primeiro exercício, eu vou fazer a correção com vocês, tá? As funções da linguagem direcionam a mensagem para um ou mais elementos do circuito de comunicação. A ênfase num desses elementos determina a função da linguagem que lhe corresponde. Então, aqui tem os elementos e as funções ao lado. Elemento, contexto, a função é referencial, ou o elemento pode ser referência também. Se o elemento for emissor, estiver centrado no emissor, a função é emotiva, primeira pessoa, lembra os sentimentos, emoções. Elemento receptor, a função é apelativa ou conativa. O canal, a função é fática e centrada na mensagem, a função é poética, porque a gente está trabalhando com um jogo de palavras, com a organização do texto, versos, rimas, brincadeiras que nós fazemos com palavras, enfim, como a gente organiza toda essa mensagem que vai ser enviada, né? E o código, quando estamos falando da nossa língua, né? Qualquer coisa que a apostila de vocês, ela é um elemento, ela tem um elemento código, ela é centrada no elemento código, aliás, e a função é metalinguística, a nossa apostila. Por quê? É uma apostila escrita em língua portuguesa, falando de língua portuguesa. É apostila de redação, com várias redações, falando de redação. Assim, evidencia o assunto, privilegia o contexto e é mais usada no dia a dia. Qual é a função? A referencial ou informativa. A próxima, apresenta a marca subjetiva de quem fala. Então, subjetividade é sentimento, emoção, subjetividade. Centra-se, portanto, no emissor. Qual é a função? Gente, está na cara, é a função emotiva. Busca mobilizar a atenção do receptor. Falou em receptor, é apelativa, é a função conativa, tá? Da linguagem. Checa o canal de comunicação. Então, um elemento é o canal, a função é fática. Maneira especial de elaborar a mensagem por meio de combinatórias inovadoras de linguagem, a função poética. E a mensagem, que se refere ao código ou qualquer elemento ligado a ele, incluída aí a própria mensagem, é a função metalinguística da linguagem. Então, aqui já está corrigido, vamos para o exercício de número 2. O Brasil, no meu ponto de vista, entendeu? O país só cresce através da educação, entendeu? Eu penso assim, ó, aí eu vou colocar até uns elementos aqui da oralidade, ó. Então, quer dizer, né, você dando uma prioridade para a educação, né, a tendência é melhorar mais, entendeu? Tipo, e as pessoas, sabe, essas marcas da oralidade, a gente está percebendo que há marcas da oralidade aqui. Então, nós estamos falando, quando a gente começa a fazer várias perguntas, entendeu? Né? Esse né, que a gente tem, né, que a gente tem o costume de falar, essa marca da oralidade, ela por que nós usamos? Por que nós falamos, entendeu? Né? Por que nós falamos isso, essa série de perguntas, enquanto estamos conversando? Porque estamos tentando manter o vínculo manter a comunicação, manter esse vínculo com o receptor, o emissor com o receptor. Então, quando há essa série de perguntas, para manter esse vínculo, nós temos aqui a função fática da linguagem. A função fática é aquela que quer, de uma certa forma, garantir que o receptor esteja te ouvindo e que ele continue esse processo de comunicação, que você está sendo ouvido e que esse processo está acontecendo. É o que acontece no Jornal Nacional, falo quando o William Bonner fala boa noite, né? A gente responde na brincadeira, boa noite. Ele não está te vendo, ele não sabe se você está respondendo ou não, mas ele está usando a função fática. Quando ele diz boa noite, ele quer, de uma certa forma, interagir contigo.
E aí a nossa resposta correta é a letra C. O enunciado procura interpelar o seu interlocutor para manter o fluxo comunicativo, para que se mantenha a comunicação. A letra C é a resposta correta. A próxima que é a questão de número 3. A de número 3 é... Deficientes visuais já podem ir a algumas salas de cinema e teatros para curtir em maior intensidade as atrações em cartaz. Quem ajuda na tarefa é o aplicativo Watchcine, recém-chegado ao Brasil. Então, olha só, aqui é um texto informativo, tá na cara. Falou em texto informativo, nós estamos usando a linguagem denotativa para o texto informativo. Não há conotatividade, não há figuras de linguagem aqui dando margem a duplo entendimento. Então, se estamos falando de um texto informativo e usando termos formais, mais formais, né, sem a conotatividade, nós temos aqui a função da linguagem. Qual é a função da linguagem? É referencial, tá? Que usa essa formalidade. Então, nós temos como resposta correta a letra D, que expõe dados sobre o aplicativo usando linguagem denotativa. Essa é a nossa resposta correta no exercício 3. No exercício 4, poeminha tirado uma notícia de jornal, adoro. Eu fiz questão quando eu fui para o Rio de Janeiro para ver a Lagoa Rodrigo de Freitas, onde morreu João Gostoso. Essa história é real. Foi notícia mesmo de jornal, tá? João Gostoso não apareceu uma vez só no jornal, não. Ele havia aparecido anteriormente. Também não era uma notícia muito agradável. Ele havia, acho que, agredido a sua parceira. Enfim, ele era um cara que dava trabalho, que virava notícia, causava mesmo. Poema tirado de uma notícia de jornal. João Gostoso era carregador de feira livre e morava no Morro da Babilônia, num barracão sem número. Gente, aqui já diz muita coisa. Primeiro, ele não tem sobrenome, João Gostoso. Gostoso é apelido, tá? Então, João, podem ser vários Joãos, né? Carregador de feira livre, então mostra que é uma pessoa que trabalhava, né? Um serviço assim que não é considerado um serviço de prestígio, né? Mas trabalhava, era trabalhador. Morava no Morro da Babilônia, ou seja, né, ele morava numa comunidade, numa favela, num barracão sem número, ou seja, não só ele era sem sobrenome, mas também o barracão era sem número. Uma noite ele chegou no bar 20 de novembro, bebeu, cantou, dançou, essa jogadinha de palavras, bebeu, cantou, dançou, tá? É a ideia de cair mesmo, de descendo, tá? Depois, por quê? Se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas. Gente, essa Lagoa Rodrigo de Freitas fica no bairro Nobre do Rio de Janeiro. Então, a Lagoa é um lugar encantador, é um lugar onde só pessoas privilegiadas, né, e de prestígio frequentam. Então, ele foi morrer afogado, olha só, ele morava no morro, lá no alto. Vejam que interessante isso, essa jogada desse poema, né? Eu acho incrível. Ele estava lá no alto, na situação de miséria. Ele veio para baixo, onde seria a situação de privilégio, mas ele vai morrer ali, onde seria o lugar privilegiado. Essa jogada foi proposital, tá? Do Manuel Bandeira. Então, nós temos aqui elementos próprios da notícia, que é o nome. Quando a gente vai fazer uma notícia, né? A gente precisa falar quem, o que, quando e onde. Aqui nós temos tudo isso: quem, o que, quando e onde, tá? A resposta correta é a resposta E, que apresenta, sim, esses elementos. Na questão 5, aí pelas 3 da tarde, tá? Nessa sala, atulhada de mesas, máquinas e papéis, onde invejáveis escreventes dividiram entre si o bom senso do mundo, aplicando-se em ideias claras, apesar do ruído e do mormaço, seguros ao se pronunciarem sobre problemas que afligem o homem moderno, espécie da qual você, milenarmente cansado, talvez se sinta um tanto excluído. Largue tudo de repente sob os olhares de sua volta. Componha uma cara de louco, quieto e perigoso. Faça os gestos mais calmos quanto os tais escribas mais severos. Dê um largo tchau ao trabalho do dia, assim como quem se despede da vida. E surpreenda pouco mais tarde com sua presença, em hora tão insólita,
os que estiveram em casa ocupados na limpeza dos armários que você não sabia antes como era conduzida. Convém não responder aos olhares interrogativos, deixando crescer por instantes a intensa expectativa que se instala, mas não exagere na medida e suba sem demora ao quarto, libertando aí os pés das meias e dos sapatos, tirando a roupa do corpo como se retirasse a importância das coisas, pondo-se, enfim, em vestes mínimas, quem sabe até em pelo, mas sem ferir o decoro, o seu decoro está claro, e aceitando ao mesmo tempo, como boa verdade provisória, toda mudança de comportamento. Uma pessoa que saiu do trabalho, pagava alguém para cuidar da sua casa, né? E agora tá não era horário, né? Aí pelas 3 da tarde, não era horário de sair, geralmente as pessoas saem às 18 da tarde, né? Mas ele deixou o trabalho um pouco mais cedo, por algum motivo, possivelmente por uma demissão. Em textos de diferentes gêneros, algumas estratégias argumentativas referem-se a recursos linguísticos discursivos, mobilizados para envolver o leitor. No texto, caracteriza-se como estratégias desse desenvolvimento. Vejam bem, ele está usando aqui verbos no imperativo. Quando usamos verbos no imperativo, vocês já estudaram isso no fundamental. Nós estamos fazendo prescrição. Prescrição são ordens, tá? Você tem que seguir a risca. Então, esses verbos que aparecem no imperativo aqui são de um texto prescritivo. Características de um texto prescritivo. Então, nossa resposta correta seria a letra A, prescrição de comportamentos, como em largue tudo de repente sob os olhares à sua volta. Largue é uma ordem, tá? É um conselho, talvez não seja uma ordem, mas sim um conselho. Largue tudo à sua volta, né? Tá fazendo uma prescrição aqui. Siga a risca o que eu estou te falando e vai dar certo, tá? 6. As atrizes. Naturalmente ela sorria, mas não me dava trela. Trocava roupa na minha frente e ia bailar sem mais aquela. Escolhi qualquer um, lançava olhares, escolhia qualquer um, lançava olhares debaixo do meu nariz, dançava colada, em novos pares, com o pé atrás, com o pé afim. Surgiam outras, naturalmente, sem nem olhar a minha cara. Tomavam banho na minha frente para sair com outro cara. Porém, nunca me importei com tais amantes. Com tantos filmes na minha mente, é natural que toda atriz, presentemente, represente muito para mim. Bom, tem que ser Chico Buarque, né? Um texto como esse. E na canção, Chico Buarque trabalha uma determinada função da linguagem para marcar a subjetividade do eu lírico ante as atrizes que ele admira. A intensidade dessa admiração está marcada em. Então ele está lá, ele é um telespectador, como nós que assistimos adorador da arte, cinema. Então ele é desses que fica lá assistindo e admirando, e se apaixonando e admira, é uma paixão, né? Os seus ídolos, você se torna fã, vocês que assistem séries sempre têm um preferido também, né? Então, nós temos como resposta correta aqui a letra E. É natural que toda atriz, presentemente, represente muito para mim. Aqui que está a admiração dele, né? Representa muito para mim, tá? E a última questão. Texto 1, né? Fundamentam-se as regras da gramática normativa nas obras dos grandes escritores em cuja linguagem, aqui nós temos um texto metalinguístico no texto 1, tá? A gente já vê logo de cara, porque é um texto usando a gramática, falando da gramática. No texto 2, gosto de dizer, direi melhor, gosto de palavrar, mais uma metalinguagem. Nós temos aqui duas metalinguagens, está falando do ato de escrever, então também temos um texto metalinguístico. A linguagem cumpre diferentes funções no processo de comunicação. A função que predomina nos textos 1 e 2 vai se destacar com foco, coloca o foco no com que se constrói a mensagem, sendo o código utilizado o seu próprio objeto. Metalinguística está centrado no elemento código. Então, sim, o código é a língua portuguesa, o código é a gramática, o código são palavras, é escrita em língua portuguesa, que é o código. Então, a letra B é a nossa resposta correta. Encerramos aqui. Se tiver alguma dúvida, manda aí no grupo do WhatsApp e
Na próxima aula eu explico o módulo seguinte que vocês deverão fazer. Fica aqui a nossa correção, então. Um beijo e até a próxima aula.